Olá para você ligado na programação da TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta que é a última rodada de entrevistas com os parlamentares em 2025. E no programa de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador do Podemos, Dr. Paulo de Tarso. Vereador, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. A gente que agradece a oportunidade. Bom, doutor, esse é o último programa do ano, vai ser reprisado aí também no início de 2026 e a gente vai aproveitar o espaço para fazer um balanço do trabalho do senhor ao longo de 2025 e falar sobre as expectativas para 2026. Foi um ano com uma atividade parlamentar bastante intensa, né, doutor? O senhor trabalhou bastante. Graças a Deus, espero ter feito valer os votos ali, né? Não ter decepcionado o pessoal em matéria de produção, mostrar trabalho e interesse. Bom, a gente tem inclusive alguns números que o senhor chegou a divulgar na última sessão do ano, né? Sim, senhor. Da atividade legislativa, né? Foram diversos documentos, 11 moções, 132 indicações, 134 requerimentos, 83 projetos de lei ao todo, 50, dentre eles 50 projetos de lei, 10 projetos de decreto legislativo, 2 projetos de emenda à lei orgânica, um projeto de lei complementar, enfim, a lista é bastante extensa aqui. De tudo isso que foi produzido, doutor, o que mais marcou para o senhor? Nós tivemos aí, em 2025, por exemplo, muitas comissões especiais de inquérito. O senhor esteve à frente de uma delas, a das contrapartidas da UNOeste com a saúde do município. Talvez tenha sido o trabalho que gerou, assim, mais repercussão, doutor? Olha, eu acho que em matéria de trabalho, cada um tem uma função. Projeto de lei, né? Tem projeto de leis que são coisas assim agradáveis, vamos fazer uma perfumaria numa praça, né? Vamos regulamentar, por exemplo, fiação do poste, como um deles está em tramitação aí, para nos próximos anos começar a ser tudo subterrâneo, por várias razões técnicas, assim por diante. Mas eu acho que quer conhecer família, convida o pessoal lá para o almoço na sua casa, tá? Depois você vê quem fica lá para lavar os pratos. Quer conhecer vereador? Quer conhecer político, prefeito, tal? Não é em festa, é na dificuldade. É onde é colocado à prova que lado que você está. Para onde você vai pender na hora que tiver, que às vezes ferir na própria carne, para mostrar coisas que estão erradas. Algumas pessoas veem no erro um pecado irrevogável. Não, o erro pode ser consertado. E às vezes a gente está tentando mostrar alguns erros, né, que alguns estão querendo enfiar para debaixo do tapete. Então eu vejo que alguns políticos da nossa cidade aqui têm uma atitude equivocada em relação às suas próprias funções, não sabe para que está aqui. Porque ser vereador de festa, vamos aprovar o dinheirinho lá para a Expo, tá? Vamos lá aprovar aqui uma moção aqui para parabenizar fulano e beltrano pelas conquistas e glórias, tá? Mas vamos investigar a falta de recurso, o desvio disso, o desvio daquilo? Não, aí é lado político. Que lado político tem esse dinheiro? O recurso. O camarada que votou em você está pensando em lado político? Não, ele quer que você esteja aqui para estar investigando a coisa certa. Tanto você que seja da situação quanto da oposição, ele quer uma resposta para isso. Então, dentro de importância, a CEI, eu acredito, não apenas a minha, mas as outras, mediu não somente a nossa capacidade de nos envolver, nos integrar, de sermos isentos na hora da investigação, que pode inclusive estar próximo de pessoas que são nossos aliados, pessoas que nós tomamos café, convidamos para o final de semana, mede a nossa capacidade de isenção e às vezes tem que mexer lá e pedir explicação. Às vezes a pessoa pode pecar por uma ignorância, está dentro de um cargo que não está preparado, acabou sendo manipulado, envolvido numa tramóia. Mas se isso aconteceu, tem que se fazer engenharia reversa. Mas às vezes o político, ao invés, né, de estar tentando trazer isso à tona para passar limpo, melhorar, consertar, não, quer enfiar para debaixo do tapete. Então eu acho que a CEI
não apenas a minha, mas das outras, trouxe justamente essa capacidade de mostrar quem são os políticos. E eu fico muito feliz de estar aqui dentro da TV Câmara, que eu, tempos atrás, quando idealizamos a TV Câmara aqui, a nossa ideia era justamente essa: levar a política para dentro dos lares, para que o pessoal visse realmente o trabalho do legislativo da sua cidade, para onde está indo o seu voto. A política tem que ser discutida na mesa do almoço, do jantar, café da manhã, durante um jogo de bote, durante um carteado, durante uma brincadeira, uma festa, reuniões de final de semana. E aqui mostrar, ter conteúdo. A gente viu conteúdo agradável, desagradável da última sessão, bate-boca e assim por diante. A população tem que ver isso. Não é votar olhando para o chão no dia da eleição, como eu falei lá, procurando um santinho, achando que é tudo igual. Começa a votar olhando para a tela agora, vendo quem são os vereadores que estão aqui, realmente regaçando a manga. Não sou melhor que ninguém, mas eu dou a cara até, eu não tenho essa preocupação. E como eu disse lá, de agradar amigos e inimigos, tal, meu histórico já fala isso. Quando do governo do Oswaldo, que eu tive que fazer uma SEI, indicar uma SEI contra um secretário que estava com uma atitude equivocada, não estava fazendo o papel dele, estava muito estranha a coisa, propus uma SEI. Quando um dos vereadores legislou em causa própria, eu apontei a irregularidade, porque está errado. Se eu sei de uma irregularidade e fico quieto, o que eu sou? Sou conivente. Sou responsável por aquilo também, e vou ser cobrado. Então, quando nós fizemos essa SEI, havia sim indícios de irregularidade, como foram demonstrados, como foram levantados atrás de documentação. E a primeira documentação da irregularidade não veio nem da gente, foi da resposta de um requerimento à então secretária à época, onde que a gente perguntou sobre os desvios de aparelhos de ar-condicionado. Qual que foi a resposta desse ofício? Existe incongruência, ou seja, não encontraram os aparelhos, a quantidade de aparelho que estava na nota. Cadê então? Não informava, tivemos que abrir uma SEI. É responsabilidade nossa, não é brincadeira isso. E pasme, foram mais de 30 aparelhos só de uma marca, uma única marca, que era muito fácil de identificar, que não foram encontrados. Ah, mas como que você sabe a sua metodologia? Foi muito simples. Primeiro pedimos aos gerentes dos postos, elenque aqui onde estão esses equipamentos, A, B, C, que fazia parte da contrapartida. Passamos, recolhemos, fizemos um checklist do que estaria alocado. Os vereadores daqui foram convidados, os seus assessores foram para lá, fomos e refizemos a lista. Teve até posto de saúde que o número de aparelhos de ar-condicionado que estavam elencados estava menor do que aquilo que nós encontramos. Nós corrigimos para cima. E mesmo assim, faltava 30 aparelhos. Foi demonstrado na SEI. Uma viatura do SAMU foi entregue a R$480 mil, uma das ambulâncias. Sendo que, à época, custava 250 mil a mais cara. Cerca de 100 mil a transformação. 250 com 100 mil, 350. Quanto estava a nota? 480 mil. Explica essa diferença. Lá no distrito de Potunuva, construção de um prédio para atendimento. Chega aqui, o gerente, o proprietário lá da empresa, já avisando que não participa de licitação. Bacana, não participa de licitação, mas é dinheiro público. Não é porque o contrato está mal feito, que olha só, o contrato da UniOeste falava que eles ganharam a licitação, uma concorrência pública federal para se instalar aqui em relação às outras faculdades, onde a proposta deles foi a melhor, que passariam 10% do arrecadado com as mensalidades como contrapartida. Só que olha só, a contrapartida não vem para o cofre da prefeitura, da Secretaria de Saúde, fica com eles. Eles informam o crédito, ó. Não precisa se preocupar não, o dinheiro fica comigo, você tem o crédito, me fala o que você quer que eu compro para você. Olha que maravilha. Que negócio bom. E assim tocaram. Então eles contratavam, por exemplo, uma empresa para fazer a construção, não tinha licitação. Cadê a transparência? É dinheiro público. A partir do momento que você apartou o dinheiro, os 10%, deixa de ser dinheiro caixa da faculdade. É dinheiro da contrapartida por um contrato federal. Horas. Eu estou ficando louco? Só que a partir daí, por se entender que o dinheiro estava lá, então ele compra do jeito que quer e contrata quem quiser. Será que aqui em Jaú não tem uma empresa de engenharia competente que possa estar competindo ou fazendo isso?
Meu Deus do céu. E sabe quanto custou lá a construção lá dos 500 metros quadrados? 5 milhões de reais. Ah, não, mas tem lá o ladrilho. Gente, ladrilho para 5 milhões de reais ali, com mais 500 metros, pelo amor de Deus, sejamos coerentes. E mais, os atores que deveriam estar lá não fizeram a fiscalização, prevaricaram. Nesse tempo todo que a gente está fazendo a SEI, mais de 6 meses, desde o ano passado já tinha esses indícios, mais do que tempo a própria secretaria, se quisesse fazer o levantamento, não poderia, não tem gente competente lá não, para falar, ó, vai lá atrás do aparelho de ar-condicionado, ó, estamos fazendo aqui uma construção, uma reforma, vai lá atrás, uma das reformas do Santa Helena, 1.800.000, pontapé inicial de 600 mil reais. O que teve de superávit ali com mais 1.200.000 reais e não tem uma fiscalização, alguém justificando tantas emendas? Pagamento de hospital por utilização da estrutura para a aula. A Santa Casa, por exemplo, recebe 2 faculdades. Cada uma dessas faculdades paga um aluguel da estrutura hospitalar. É uma renda que sai do cofre, do caixa de cada uma das faculdades. Agora imagina só de onde saiu para pagar o estágio que os alunos fizeram na cidade de Barra Bonita. Da contrapartida. E não foi uma, foram 3 notas. Uma dessas notas, a secretária de saúde, que é a responsável, ela tem que assumir toda essa responsabilidade, é dela, a pasta, ela até colocou lá, escuta, como é que vocês pagaram isso? Está lá na nota. E aí chega todas essas informações, e os senhores vereadores, o professor Hercílio, Rodrigo, Pacheco, optaram por falar para um resumo que a prefeitura deveria tomar mais cuidado, que ia ser informada a prefeitura, que isso daí não deve acontecer. Ficou por um pito. Olha o que vocês estão fazendo. Eu quero saber, a secretária não vai ser responsabilizada pelos 30 aparelhos de ar que não foram encontrados? Esse dinheiro que foi pago, que não foi respondido, por que eles pagaram essas 3 notas? Esse superfaturamento, esses valores, empurrando tudo para debaixo do tapete. Isso é vergonhoso. E falar que isso é lado político. O prefeito que está aí não foi eleito falando que estaria fazendo combate à corrupção, que teria que ir atrás, corrupção dos outros. Gente, precisamos saber o que está acontecendo. Então essa SEI tira do armário mais do que coisas erradas dentro da estrutura social nossa, mas também a índole de cada um dos senhores vereadores. Que eu gostaria que na ceia de Natal, vocês que votaram, vocês que estavam por aí, que encontram dentro de um joguinho de bote, de um carteado, um jogo de futebol, na fila da igreja ali durante a comunhão, sei lá, em algum local, perguntasse a eles, escuta, isso aconteceu? Porque a nota a gente apresentou, mas não houve repercussão. E os outros vereadores também da situação, calados, mudos, inoperantes. Meu Deus do céu. Isso é preocupante. Mas eu fico feliz que essa TV Câmara esteja aqui, levando essa informação. Não vamos votar mais olhando para o chão, vamos votar agora olhando para a Câmara. E você podendo, replica essa informação. Eu não posso levar essas informações para o Ministério Público. Não posso fazer um documento que eu perdi essa ação quando eles mandaram arquivar. Foram 3-2 na SEI. O Tito votou a favor, eu votei a favor e eles votaram contra a minha proposta de redação, aprovando a do relator, que seria o professor Hercílio. Bom, vereador, a gente já vai caminhando para o encerramento. Claro que nós tivemos praticamente todo esse espaço dedicado à repercussão desse assunto, que é um dos principais do mandato do senhor em 2025, é completamente compreensível. Já caminhando então para o final, doutor, desse minuto que nos resta, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para a população, né, e falasse da sua expectativa para 2026. Bom, vamos lá. Mensagem natalina, é isso? Vamos baixar um pouco a frequência, mas também no mesmo tema. Como eu falei na última sessão, uma coisa que eu tenho comigo, lá na Bíblia a gente vê que conta a história que Jesus nasceu numa manjedoura, dentro de uma gruta.
Uma manjedoura é o local onde que os animais comem, né? Local sujo, feito de capim, devia ter insetos, outros animais pastando e assim por diante. Local úmido, mal cheiroso. Agora eu pergunto para os senhores, o que filho de Deus, menino, Deus, estaria fazendo nascendo num local tão imundo, sendo que a única coisa com graça suficiente para sustentar aquele corpo materializado, homem, seria a mão do próprio Criador, do próprio Deus como berço. É a única coisa digna e pura para segurá-lo. Por que ele nasceu ali? Talvez para dizer que se ele pôde nascer ali, ele pode também nascer em nossos corações. Por mais sujo que ele possa estar, por mais que a gente possa ter achar que tenha pecado, que não temos jeito, que não tem retorno, mas ele está lá do lado de fora, esperando, quem sabe, o seu aceite, para que nasça também em nossos corações. E espero que isso venha a acontecer. Para uma Jaú iluminada, para uma Jaú renovada, cheia de amor no coração, e que venha 2026, né? Que venha o trabalho. Estamos aqui para isso. Bom, com esses votos a gente encerra mais uma edição do programa Fala Vereador. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Obrigado a todos.